Gilson, mas conhecido como Gilson aqui dentro do templo, né? Eu sou o pai do Gilcinho, sou casado com a Cristina, a minha amada Cristina. E eu tenho 8 anos aqui de Nova Vida. Eu costumo falar que feliz foi o dia que eu conheci Jesus, feliz foi o dia que eu passei no portão dessa igreja. Então eu vou contar meu testemunho, meus irmãos. Eu, muito novo, muito cedo, eu conheci as bebidas. E eu me envolvi profundamente, né? Nas festas, nas baladas, nos locais errados. E lá eu encontrei a droga. A droga foi aonde tudo começou, né? Dá tudo errado na minha vida, tristeza, sofrimento e desgosto para meus pais, né? Para minha mãe, meus irmãos que me amam muito e eu amo muito eles. É uma tristeza dentro da família a droga, né? E eu comecei a me aprofundar e me afundar dentro desse vício. E nesse intervalo eu conheci a minha esposa, né? Que ela me ajudou muito. Eu casei com ela e eu continuei, mas diminuí a forma como é que eu usava minha droga, bebida, tal, e continuei no caminho errado pela minha escolha, né? E minha esposa, ela trabalhava à noite, plantão no hospital, e dia sim, dia não, eu me drogava, eu passava a noite me drogando muito. A droga, essa escolha, a droga tem 3, eu falo que é 3 fases. A primeira é a alegria no meio dos amigos. E a segunda é alguns selecionados. E na terceira você e o diabo. E é isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me afundar e comecei a ter um vulto no meu quarto. Um vulto cinza. Toda vez que eu estava muito drogado. E o vulto estava presente no meu quarto. E eu não falava nada para minha família. E assim a gente foi vivendo. Minha esposa trabalhava à noite, eu aprontava à noite. E no outro dia lá em casa eu ficava mais devagar. Isso foi muitos anos, foi passando. Eu fiquei 27 anos dependente químico, casado, meu filho era novo. E um certo dia eu sofremos um assalto lá na loja que eu tinha. E eu, por motivo, eu me feri minha perna, sangrando muito à noite. Minha esposa estava trabalhando à noite, meu filho na casa da minha sogra. Esse vulto estava no meu quarto. Eu também não era uma pessoa fácil, né? Uma pessoa boa. Eu falei que ia ver face a face esse vulto, com a perna ferida, uma cortada e a outra quebrada. Eu tentei levantar para ver face a face a ele. E eu acabei ficando face a face e depois eu dei uma desmaiada. Eu lembro no outro dia me acordaram, me levaram para o hospital. Esse começou, esse inferno na minha vida. Quando minha mãe morreu, eu fiquei meio desorientado, porque quando não temos Jesus, como não temos nosso Deus no coração, a gente tem nossos pais, nosso último respiro, nosso último abraço. E minha mãe se foi. E eu fiquei desesperado porque eu não sentia ninguém me abraçando, não tinha um conforto. E eu fiquei pior, aí eu me afundei mais nas drogas. E com o passar do tempo, um certo dia eu acordei, um dia meio diferente, eu achei meio diferente. Falei com um amigo meu que eu ia ficar muito doido, né? Ia beber muito, ia ficar muito doidão. E eu fiz isso, tá? Eu fiquei muito louco. Cheguei em casa, minha esposa estava enferma, o Gilcinho era pequeno. Eu tinha uma arma de fogo dentro de casa, deitada. Eu cheguei, olhei para ela, fui no quarto do meu filho. Olhei o meu filho. Eu fui aonde estava a arma de fogo e, por um motivo, eu não estava lá. Eu tinha emprestado segurança na época. Eu fui para a laje. E aí cheguei na laje. Eu lembrei minha mãe, uma cristã, uma mulher de Deus, ela sempre falava para os filhos que se matasse ia para o inferno. E eu escutei aquilo no meu coração desde a época que ela já tinha plantado aquela semente, que minha mãe, às vezes 2 horas da manhã, estava um barulho na minha janela, minha esposa trabalhando, quando eu ia olhar, minha mãe estava orando por mim. Mãe de joelho, filho de pé. Entendeu? A oração dela teve resposta, né? E eu fiquei no quarto, minha esposa deitada, preocupada, perguntando o que estava acontecendo, mas aquele vulto começou a andar.
Ele nunca tinha andado, eu fiquei desesperado e uns barulhos de corrente, barulho de gente falando. Eu estava dentro do quarto da minha casa, e minha esposa no quarto, meu filho no outro. Eu comecei a afrontar Deus. Eu falei, Senhor, se Jesus, que minha mãe sempre falava, se ele existe mesmo, eu quero ver me matar, se ele é homem de me matar. Comecei a afrontar Deus. E naquele intervalo que eu comecei a falar, comecei a suar muito, deu um sono profundo. E não é normal dar um sono profundo. Quando uma pessoa se droga, ela não dorme, ela fica fritando para lá e para cá. E eu apaguei naquele momento ali. Quando foi 3 horas da manhã, eu ouvi um clarão no meu quarto. Eu escutei uma voz assim, você não faz mais isso. Aí eu falei, Senhor, eu tô ficando maluco, vou ter que me internar. Tô escutando vozes. E de novo, você não faz mais isso. E ali eu apaguei, dormi novamente. Quando foi no outro dia de manhã, eu chamei meu filho, fui escovar os dentes com ele e o palavrão já tinha saído da boca. Eu falava 10 palavrões. E eu vi que tinha algo diferente na minha vida. E falei pro meu filho, eu tive um encontro, sim, tal. O papai vai parar. Ele falou assim, pô pai, se você prometeu, meu filho novinho. E eu falei, não mãe, isso aí foi diferente. Estou me olhando no espelho, eu estou vendo outro homem. Eu vou me batizar, procuro uma igreja. Aí cheguei numa loja que eu tinha uma segurança, eu liberei o segurança. Algumas coisas erradas que tinha na minha loja, eu falei, tira tudo. A partir de hoje eu vou começar aqui do zero, tudo certinho. E as pessoas não acreditaram, riram de mim, né? Falaram que eu estava ficando maluco. Tirei uma geladeira, tirei tudo, acabou aquele churrasco, acabou aquela farra. Engraçado que o ônibus parava aqui na frente da nossa igreja. E muitos anos atrás, o ponto era aqui. Um dia eu olhei e eu vi as pessoas se abraçando. E eu achei estranho aquilo ali. E eu falei um dia com a minha esposa, se eu fosse para ir para a igreja um dia, eu vou ser naquela igreja lá, que o pessoal se abraça. Aí eu vim aqui, eu cheguei aqui, bati na porta, entrei naquela porta. A honra, a glória do Senhor. Fui recebido. Depois de um mês eu estava batizado. Fui tratado, meu casamento, fiz um curso de casados para sempre, eu tive 2 batismos, da minha esposa e do meu filho. Fiz um curso de finanças, paz por toda a vida, minha esposa fez mulher única, eu fiz homem ao máximo, e fizemos finanças. Meu filho no GV foi tratado, foi cuidado, da juventude, ele foi cuidado, e hoje estamos aí, né? Mas quando eu me batizei, eu passei por uma dificuldade, 1 ou 2 anos depois, muito grande financeira. E eu comecei a indagar a Deus, Senhor, eu fiz tudo direitinho, larguei tudo essa vida, tenho um propósito com o Senhor, eu oro, eu jejuo, eu levo minha família para o templo. O que está acontecendo? Eu tô passando dificuldade, sendo um servo do Senhor. Comecei a indagar a Deus. E eu fiquei um tempo, né? Situação muito difícil na minha casa. Chegou um momento que minha esposa me ligou um dia, que estava faltando algumas coisas lá de alimentação e tal. Eu estava rodando no Uber. E nesse dia eu fui levar uma pessoa lá em Niterói e o rapaz não me pagou, me deu um golpe. E eu não tinha dinheiro para abastecer, eu só tinha uns trocados lá. E eu fui no aterro do Flamengo, levei outro passageiro e cheguei ali no Caju, peguei uma senhora muito com a cara fechada. Eu estou dentro do meu carro. Nesse dia, estava faltando as coisas dentro da minha casa. E às 4h30 da manhã eu estava dentro desse carro orando, pedindo ao Senhor uma resposta. Tem vezes na nossa vida que a gente olha para o lado, olha para o outro e fica perguntando o porquê, né? Mas tudo tem um propósito, Deus ele age na hora certa. E ali essa senhora estava dentro do carro, ela perguntou se eu era cristão. Eu falei, sim, eu sou cristão. Aí ela falou, então é por isso, então. Aí eu fiquei meio na dúvida, falei, o que está acontecendo? Aí quando chegou no ponto final, ela falou assim, meu filho, abre sua mão. Aí eu abri a mão, ela pegou todo o dinheiro da bolsa dela e deu para mim. Ela falou assim, vai lá comprar o que falta. Aí eu comecei a chorar, né, emocionado. E ela falou, sabe quem mandou, né? Eu falei, sei. Aí, dali para frente, meu irmão, eu não duvido mais de nada.
nunca mais faltou. Hoje eu sou dono de uma empresa, dono de uma loja, entendeu? Eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu acredito, momentos difíceis passamos, mas Deus Ele vai honrar, Ele está com a mão colocada sobre a nossa vida. É a hora que Ele quer, é a hora que nós queremos, né? E esse foi o meu testemunho. No final, para completar a minha vida, a minha saúde, teve um culto de homens aqui na igreja, né? Quando começou o culto, o louvor, eu já via algo diferente dentro do meu coração. O Espírito Santo já estava agindo, um louvor maravilhoso. E o tema desse culto era sobre o corpo, o templo do Espírito Santo, o corpo do homem, do cristão, o que devemos fazer, né? Como que devemos agir. E ali eu fui tocado grandiosamente. Eu pesava 147 quilos e na palavra lá eu me olhei. Eu me olhei por dentro de mim e falei: Senhor, ao tempo que eu estou cuidando, me ajuda a mudar de vida, a cuidar de mim, a cuidar do tempo que é do Senhor, que a sua palavra diz que eu não sou mais dono de mim, né? Então eu tenho que cuidar do tempo. E ali eu desci daquele culto diferenciado. Lutei, corri, mudei o jeito de alimentar, troquei os médicos, fiz alguns exames e consegui, no meio dessa luta, eu tinha perdido 20 quilos e eu estava muito desanimado, estava com vontade de comer as coisas compulsivamente, e eu conversei com o Senhor tocou no meu coração que Ele já tinha cuidado de mim, uma coisa muito mais forte eu tinha largado. Comer, eu ia conseguir vencer essa jornada, e hoje eu estou aqui com menos 37 quilos, tá? Com mais um milagre que Deus fez na minha vida. Sou muito grato por Deus. Sou muito grato pela igreja que tratou de mim, da minha família, de todos que estão em volta. Eu sou muito feliz, muito obrigado. Eu amo vocês, amo minha família, amo a minha família da Nova Vida. Vem para a Nova Vida. Deus abençoe.